Pois bem, chegou o momento então da sentença ser aplicada, e como o profeta Isaías havia profetizado no capítulo 44, Ciro usou a seguinte estratégia: o rio Eufrates cortava a Babilônia. E o que fez então Ciro? Ele desviou as águas do rio para uma outra direção. E quando as águas baixaram, ele entrou então marchando com seus soldados na grande cidade de Babilônia. E o que aconteceu? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Quando Daniel terminou de interpretar a escritura na parede, Ciro já estava dentro de Babilônia. E como Isaías havia profetizado, secando as águas. Ele desviou o leito do rio Eufrates, que cortava a Babilônia. Você se lembra que na Mesopotâmia haviam dois rios principais? Eufrates e o outro chamava-se Tigre. Então os rios Tigre e Eufrates eram os dois principais rios da Babilônia, ou da Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia quer dizer isso, né? Mesos, entre, potames, rios. Nessa faixa de terra da Mesopotâmia estava a Babilônia. E então Ciro fez secar o rio Eufrates, ou baixar o nível da água. Entrou com os seus soldados e naquela mesma noite, após haver baixado o nível do Eufrates, ele provocou a queda da grande cidade de Babilônia. A arqueologia tem mostrado evidências disso que nós estamos comentando. Aqui está o cilindro de Ciro, uma descoberta arqueológica do século XIX, que hoje se encontra no Museu Britânico em Londres. E nesse cilindro de Ciro, o grande líder do Império Medo-Persa, esse cilindro relata que Ciro foi vitorioso e ele foi recebido pelo povo de Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. Não houve batalha, porque a estratégia que ele usou foi extraordinária. Ele exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas. Então, aí está provas arqueológicas daquilo que a Bíblia havia profetizado. Mas a pergunta que eu faço para você agora é: como essa história se relaciona com nossos dias? Vá para Apocalipse, capítulo 18. Vá para o último livro da Bíblia e nós vamos descobrir algo extraordinário. Apocalipse, capítulo 18. Olhe para o versículo 2 até o verso 4. Bem no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 18, verso 2 em diante. E você que nos acompanha em casa, participe também desse estudo. Tome a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 18. Leia comigo o versículo 4, 2 a 4. Apocalipse 18, 2 a 4. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Verso 4. Então ouvi do céu outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos.
Quando é que João escreveu o Apocalipse? Perto do fim do primeiro século. Quando é que caiu Babilônia? Babilônia caiu no dia 13 de outubro de 539 a.C., segundo dados arqueológicos. Por que João está falando de Babilônia se ela havia caído lá no 6º século antes de Cristo? Babilônia já estava caída. E João está falando novamente de Babilônia. É porque nos dias de João ele está falando não da Babilônia física, não da Babilônia literal. Ele está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. O certo é que a Babilônia, que João está dizendo, é uma expressão da confusão religiosa que se assentou em nossos dias. E nesta confusão religiosa, Deus tem um povo. Porque o versículo 4, Deus está dizendo assim: sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. A palavra Babilônia vem lá da Torre de Babel, que significa confusão. E qual é a confusão religiosa que você vê hoje assentada em nosso mundo? Você tem religião para todo gosto. E as igrejas estão surgindo cada dia novas denominações. E cada uma prega aquilo que ela acha ser certo. Você que me assiste em casa já deve ter se perguntado: se nós temos uma só Bíblia, um só Deus, por que tantas religiões? Eu vou explicar para você. Isso faz parte de uma estratégia satânica. No passado, quando os servos de Deus pregavam a verdade, o diabo perseguia e matava. Tertuliano, que foi um dos primeiros pais da igreja, ele detectou o que estava acontecendo e ele cunhou a famosa frase: o sangue dos mártires é semente. Ou seja, o diabo percebeu que quanto mais ele matava, mais crescia o cristianismo. Então, a partir do 4º século, ele mudou de estratégia. E o que o diabo começou a fazer? Em vez de perseguir e matar a quem prega, ele começou a colocar outros pregando mentiras. E hoje, quando alguém quer seguir a Deus, quando alguém quer seguir uma religião, ele tem aí um mosaico de religiões e ele não sabe para onde ir. Esse mosaico de religiões é a Babilônia do Apocalipse, onde cada um crê numa coisa diferente e todos estão se afastando da Bíblia. Mas Deus tem um povo em Babilônia. Agora olha como a história do passado se relaciona com a nossa. Antes, pastor, dentro desse raciocínio de confusão religiosa, o senhor acha que é possível, biblicamente, dizer que uma igreja, hoje, existe alguma igreja na Terra que ela é privilegiada diante de todas as outras, no sentido de conhecimento da palavra, no sentido de comportamento cristão? Existe alguma igreja que a gente pode dizer, essa igreja aqui, ela é a mais correta de todas? Tem que existir a igreja de Deus em nossos dias. Deus tem uma igreja verdadeira, porque sempre foi assim. Se você for para o Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento não são os babilônicos, os caldeus, não são os sírios, não são os filisteus, os jebuseus. O povo de Deus no Antigo Testamento é Israel. Se você vai para o Novo Testamento, a igreja que Jesus fundou foi a igreja cristã. Essa igreja que Jesus fundou, ela tem que estar hoje viva, não nos termos que muitos pensam, mas ela tem que ser a igreja que preserva a verdade. E a profecia bíblica diz de que no tempo do fim, a igreja verdadeira seria levantada de uma profecia. Nós vamos estudar aqui essa profecia. Nós vamos aprender em Daniel o momento que surge a igreja remanescente, quais as características dela, o que ela ensina. Nós vamos aprender isso. Por isso, nós devemos ter um compromisso com a Bíblia e deixar que a palavra de Deus diga para mim qual é a verdade. Aqui está a nossa regra de fé e prática. Tudo o que eu ensinar tem que estar aqui. E se nós fôssemos mais criteriosos, você que está me assistindo agora, se nós fôssemos mais criteriosos e não acreditássemos em tudo o que se fala por aí, mas acreditássemos na Bíblia somente, nós não teríamos essa confusão religiosa que hoje existe. Agora, interessante, vamos voltar aqui à nossa mente? Qual foi a cidade que escravizou o povo de Deus? Babilônia.
Quem foi o libertador de Babilônia? Ciro. Como que ele libertou o povo da Babilônia? Secando que rio? Eufrates. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16, e olha o versículo 12. Apocalipse 16, versículo 12. Aqui nós temos o derramamento da sexta praga. E olha o derramamento da sexta praga. Derramou o sexto. Acompanhe comigo em casa. Apocalipse 16, 12. Perceba a relação que há entre o passado e o presente. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o quê? O rio Eufrates, cujas águas o quê? Se secaram, para que se preparasse o caminho para quem? Dos reis, que vem da onde? Do nascente do sol. Sabe quem são os reis que vêm do nascente do sol? Cristo e seus anjos aqui em Apocalipse. Lá foi Ciro. E agora? A sexta praga encontra-se no futuro. E você percebe de que toda a história que nós estudamos no capítulo 5, ela é um tipo do que vai acontecer? Se isso é verdade, Babilônia física é um tipo da atual Babilônia mística ou espiritual. Ciro é um tipo de Cristo, por isso ele é o libertador. A estratégia foi o secamento do rio Eufrates, e na sexta praga, que ainda não caiu, porque as pragas não caíram, ela será derramada para secar o rio Eufrates. E o que representa nesse caso o secamento do rio Eufrates? O preparo das condições políticas e sociais para a volta de Cristo. E o que representa agora os reis que vêm do nascente do sol? Cristo e seus anjos. Então, esta profecia, este evento histórico, ele voltará a acontecer. Olha o paralelo que você pode fazer. Uma Babilônia física e agora uma Babilônia mística. Ciro, um tipo de Cristo. O rio Eufrates voltará a ser secado na sexta praga, que significa as condições atuais que prepararão o mundo para a volta de Cristo. E os reis do Oriente é um tipo de Cristo e seus anjos. Ou seja, a história vai se repetir. Não é extraordinário isso? Agora eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Quando Ciro derrotou Babilônia, ele assinou um decreto. E sabe o que o decreto dizia? Povo judeu, pode voltar para Jerusalém. Edifiquem a cidade de vocês. Edifiquem o templo. Voltem a sacrificar. E o plano de Deus era esse. O povo de Deus deveria voltar para a Babilônia, reconstruir, ou voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, voltar o sacrifício. Mas quando Ciro assinou o decreto, poucos judeus voltaram para Jerusalém. A maioria não voltou. E por que a maioria não voltou? Porque a maioria dos judeus em Babilônia haviam criado laços, raízes, haviam prosperado em Babilônia. E porque esses judeus haviam prosperado em Babilônia, quando Ciro assinou o decreto, eles disseram: nós deixarmos Nova York da vida para voltar para aquela cidade do interior em ruínas? Não, nós não vamos voltar. Quando chegou a hora de sair de Babilônia, muitos não quiseram. Por quê? Porque haviam prosperado. Você que me assiste em casa, você está vivendo no meio de uma confusão religiosa? Você está percebendo cada um pregando o que quer pregar? Doutrinas diferentes, credos diferentes, uma verdadeira confusão. Se você é um sincero filho e filha de Deus, Deus está fazendo um apelo para que você saia de Babilônia. Saia dessa confusão e se junte ao povo que crê na Bíblia e em todas as verdades que ela prega.
O último apelo de Deus a esse planeta Terra, antes da sua volta, é: saia de Babilônia. E Deus já está reunindo os seus filhos fiéis. Deus já está reunindo o seu povo, porque muitos estão saindo das trevas, da ignorância, e estão se unindo àqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que obedecem a tudo que a Bíblia ensina, e não apenas um testamento, não apenas um livro, não apenas uma doutrina. O apelo é para você: saia de Babilônia, saia dessa confusão. E para nós, Cristo está voltando. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nós precisamos tomar uma posição ao lado da verdade, da palavra de Deus. Tudo que está aqui tem que ser obedecido, seguido, guardado. É a vontade de Deus para a nossa vida. E só assim haverá esperança de salvação. Por isso, meus amigos, Babilônia vai cair. E o último apelo de Deus é: retirai-vos dela, povo meu. Deus ainda tem um povo em Babilônia, mas o convite que Ele faz para mim e para você é: sai de Babilônia. Vem para o povo da Bíblia, vem para o povo da palavra. Qual será a nossa decisão hoje? Vamos seguir tudo que a Bíblia nos ensina? Vamos deixar a confusão religiosa de lado? Conheço a tua história e o teu coração. Eu vejo que tens feito pra tua escravidão. Desperta, Israel, te humilha ao teu Deus. Eu sou o teu juiz, o teu libertador. Tu foste escolhido para um serviço santo. Tu foste redimido para ser usado em meu favor. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, já chegou o teu juízo. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, ouça o teu Deus e Senhor. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, já chegou o teu juízo. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, ouça o teu Deus e Senhor. Israel, tu és povo santo. Israel, tu és a minha igreja. Israel, tu foste remido. Israel, eu já te libertei. Israel, tu és povo santo. Israel, tu és a minha igreja. Israel, tu foste remido. Israel, eu já te libertei.